Shalom, amigos. Rabino Jacques Kugelkorn aqui com mais um segmento de Pergunte ao Rabino. Aparentemente, essa questão do dízimo interessa muito as pessoas. E recebo várias perguntas sobre elas, especificamente, por exemplo, sobre Malaquias 3:10, que eu já vou me referir a ele. Não resta dúvida que a ideia do dízimo é essencial na Torá. Ele tem tantos lugares, tanto que ele é oferecido, esse dízimo é oferecido de própria vontade, por exemplo, por Abrão, por Melchizedek, por Jacó, por exemplo, em Gênesis 28:22, onde ele promete devolver a Deus 10% da sua prosperidade. Um outro texto, por exemplo, seria Levíticos 27:30. Eu vou ler para vocês. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, ou seja, como algo era de Deus, você tem que pagar como uma multa, 20% mais. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Provando claramente que existe uma obrigação de devolver alguma coisa, de regressar para Deus toda a bondade que Deus dá para nós. E aí vem um texto que eu sei que é usado por muitos ministros evangélicos para tentar convencer as pessoas a dar mais, ou talvez criar uma relação de benefício. Você está dando não porque é bom para mim, para minha igreja, mas é bom para você. Nós aqui da igreja somos legais, nós damos para você a oportunidade de doar. Porque vem de Malaquias, Malachi 3:10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantenimento na minha casa, depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vocês tenham mais abastança. Ou seja, de fato é o único lugar em toda a Torá no qual Deus diz: me teste. E é interessante porque o que a Torá diz é: dê para a casa do Senhor, que claramente era o Templo de Jerusalém. E se você der, você prova a Deus e Deus vai te dar mais. Talvez supostamente em dinheiro, talvez em bênçãos espirituais. E esse claramente é o argumento de vários ministros. E eu acho esse argumento um pouco falso, porque o que a Torá diz é, por um lado, dá para o templo, ajuda a manter o templo de Jerusalém e Deus vai te recompensar. A gente já não tem mais o templo de Jerusalém. Dentro do judaísmo, as sinagogas cumprem a função do templo de Jerusalém, de ser uma casa de oração, de reunião, porém não são o templo. Então, eu acho que seria um argumento falso dizer: agora que você deu para o que você dá, o teu dar do teu 10% para sinagoga, seria para a igreja, seria seria o equivalente a dar para o templo. Eu acho que esse argumento é falso. O argumento, porém, que é verdadeiro, na minha opinião, são dois. Deriva primeiro do primeiro conceito que eu falei, que é em Gênesis 28:22, quando Jacó diz que ele vai devolver a Deus 10% da prosperidade que ele tem. Ou seja, não é que o devolver é o conceito, né? Ou seja, o que você tem vem para você de Deus, e Deus você devolve não para Deus, porque Deus não precisa, mas para quem precisa. E daí eu acho que vem não só a ideia do dízimo no judaísmo, mas o imperativo moral. É curioso, porque eu diria que de uma maneira mágica, e eu não sei explicar porquê, a ideia do Malachi funciona. Mesmo dentro do judaísmo, vou explicar isso. Dentro do judaísmo, você tem que dar, deve dar,
entre 5% e 20%. Seria um pecado dar menos que 5%, você é um avaro, e é proibido dar mais que 20%. Você não pode. Isso foi discutido no Talmud, foi discutido na academia de Usha, na Babilônia, que é o Iraque hoje. Mas na minha vida, eu dou 10% do que a gente faz. A gente recebe. Mas em ocasiões quando as coisas estão ruins, eu tenho financeiramente, ou se eu preciso de mais dinheiro, eu tenho o hábito de, e é totalmente contraprodutivo, de dar mais. De dar 15 ou 20. Como pode ser se a gente já está curto de grana ou se eu estou precisando de dinheiro mais para alguma coisa, como que dando dinheiro mais, eu acho que eu vou receber mais? Eu não sei, mas eu sei que funciona. Porém, eu acho que isso, de certa maneira, esse teste, né, é uma manipulação do universo. O verdadeiro motivo pelo qual a gente tem que dar dízimo não é para manipular Deus, não é para manipular o universo, mas é isso, é para devolver. Nós recebemos toda essa bênção de Deus, de ter saúde para poder trabalhar, de ganhar na loteria, de o que for, e é justo, e aí é interessante, porque no judaísmo a palavra é tzedakah, que vem de tzedek, de justiça, não caridade, que vem de caritas, que tem um bom coração, e é justo que a gente comparta com outros que nesse momento, hoje, tem menos do que nós. Porque a gente também sabe que no final, eu não tenho garantia nenhuma que amanhã eu não vou estar precisando. Então, por isso eu tento hoje criar um sistema, normalmente não baseado na mitologia, na mágica, na manipulação do Eterno, no Malaquias, mas um sistema justo na sociedade, onde aqueles que têm mais ajudam os que têm menos. E dessa maneira, o mundo é um pouco melhor. O mundo não é perfeito, o mundo nunca vai ser perfeito nesse sentido. A tradição judaica diz que, mesmo quando a era messiânica chegar, ainda assim vão haver ricos e vão haver pobres. Portanto, o ideal socialista não funciona. E, no final, se a gente dá tzedakah, se a gente dá o dízimo, não dá o dízimo, quanto a gente dá, seria um standard, um patamar muito baixo, muito vil, muito reles, da tzedakah, da caridade, da o dízimo, o que o dízimo for, porque você espera receber de regresso, apesar que eu realmente acredito que funciona na minha vida. Mas você tem que dar, na minha opinião, porque é o certo, é a atitude correta que você tem que ter, e é o que maximiza a tua humanidade, é o que faz o mundo melhor. Porque no final, a religião não tem que servir para deixar o rabino, o pastor rico, ou para construir grandes igrejas, grandes sinagogas, mas para fazer o mundo melhor. E somente dessa maneira, nós realmente somos parceiros com Deus, e, normalmente, dando dízimo é uma parte do que nós temos que fazer como parceiros de Deus para melhorar o mundo. Sigam mandando as perguntas. Tudo de bom. Shalom.